7 de janeiro de 2016. Roberto de Andrade nega a tentativa do Corinthians em contratar Lucas Lima e revela que Ralf está fora do Corinthians. Santos trata como prioridade trabalho contra lesões em 2016. No São Paulo, uma dúvida. Quem será o novo líder tricolor com a saída do mito Rogério Ceni? Detalhes daqui a pouco no Gazeta Esportiva. Palmeiras apresenta atacante Eric, que chega rebatendo a fama de indisciplinado. E ainda, Marco Polo Del Nero se licencia novamente da CBF. Olá, olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva de hoje começa falando do Corinthians, que está sofrendo um verdadeiro desmanche às vésperas das estreias no Campeonato Paulista e na Taça Libertadores. Jadson, Renato Augusto, Wagner Love e Ralf já acertaram com o futebol chinês. Cássio, Gil, Elias também podem estar de saída do timão. Nessa manhã, o presidente Roberto Andrade reuniu a imprensa para uma entrevista coletiva. Veja na reportagem do Adriano Dolfi. O pesadelo começa a tomar conta do Corinthians. Um pesadelo asiático. Mais precisamente da China. Jadson e Renato Augusto iniciaram o desmanche com destino ao emergente mercado do futebol. Pego de surpresa, o presidente do clube fez um desabafo. O futebol chinês trabalha um pouco diferente do que trabalha qualquer outro clube. Qualquer outro clube, para contratar um jogador, procura o clube e pergunta se tem interesse em vender, quanto é, enfim, uma negociação normal. O futebol chinês, ele procura o atleta, se acerta com o atleta, seduz o atleta com os valores expressivos que todos vocês sabem, e o clube toma ciência disso meia hora antes de o atleta falar que vai embora. Nessa situação, nós podemos perder 5, 6, 7, todos os jogadores que forem requisitados por algum clube, seja da China ou de qualquer outro lugar. Ninguém é maior do que o Corinthians. Ninguém. O Corinthians não vai fazer nenhuma loucura para manter nenhum jogador. Não vamos ficar bravo com o atleta. Ele procura o que é melhor para a vida dele. Quem tem vínculo com o Corinthians, quem chora pelo Corinthians sou eu, quem fica sem dormir sou eu, ninguém mais. O torcedor, sim, também chora, vibra, porque tem amor ao Corinthians. O resto não tem amor ao Corinthians, eles trabalham no Corinthians, é diferente. O que está ruim deve ficar pior. Ralf também está acertado com o Beijing Guan. O Ralf está praticamente fora. É a mesma situação, assinou um pré-contrato conosco, chegou a oferta para pagar a multa e vai embora, já até foi. Elias tem proposta milionária do China Fortune e estuda o negócio. O Elias voltou, disse que não tem nada, então eu tenho que acreditar nele que não tem nada. Surpreendido pelo mercado chinês, o presidente corintiano foi obrigado a ir às compras. Somente na última noite ele revelou ter feito sondagens com nomes que variaram entre 50 e 60 jogadores. Os nomes comentados são do meia Everton do Flamengo, o atacante André Artilheiro do Sport Recife no último campeonato brasileiro, o zagueiro Wilson, que estava na Chapecoense e atuou no Palmeiras, e ainda Marquinhos Gabriel e Santos. Não existe negociação com o Marquinhos Gabriel, nenhuma. E o André, é possível que chegue no início do ano para o Corinthians? Eu acho difícil porque o Atlético tem contrato com ele até o meio do ano e não quer liberar o atleta. E até mesmo o Lucas Lima, que tem multa rescisória de 60 milhões de reais, foi um nome especulado, mas negado pelo presidente. O Lucas Lima tem uma negociação e os direitos econômicos dele, até onde eu sei, é do Doin Sport, não é isso? E o Corinthians não faz negócio com essa empresa. Em meio a esta situação, um fato curioso. Quem o clube quer vender, não quer sair. Alexandre Pato recusou uma oferta milionária também dos chineses. A proposta que o Pato teve para ir para a China é um negócio nunca visto, juro por Deus, eu nunca vi os números expressivos.
Talvez se viessem comprar uma indústria aqui gigante, os números não seriam tão expressivos como foram a oferta ao Pato. É um direito dele de não querer jogar na China. Ele não se vê num país como a China, numa cidade como a China, num time como aquele, ele não se vê. E a gente tem que, como a gente respeita quem está aceitando, eu respeito também quem não está aceitando. Só para vocês verem como a definição do ficar e do sair não está na mão do clube, está na mão do atleta, sempre na mão do atleta. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, cabeça quente do presidente do Corinthians e não é para menos. Eu não me lembro de ter visto um desmanche tão grande após a conquista de um título como estou vendo agora no Corinthians. O Corinthians está perdendo. Perdeu já Jadson, Renato Augusto, hoje perdeu o Ralf. O Wagner Love também já se despediu, vai jogar na França. Deve perder o Cássio. Tem proposta também pelo Gil. Enfim, aí você conta 1, 2, 3, 4... Aliás, para fazer conta, ontem eu falei 60 milhões de reais em 3 anos. O Renato Augusto vai ganhar 72. Perdoe-me por errar a matemática ontem. Mas voltando à questão do Corinthians. Agora, também não estou entendendo muito. Claro que ele tem que dar uma satisfação ao Roberto Andrade, presidente do Corinthians. Mas não existe negócio mais transparente que esse. Eu não vejo, não tenho nada, absolutamente nada contra a postura de um clube chinês. Ora, existe um contrato e existe uma multa rescisória. Ele vai lá, paga a multa rescisória e pronto, está resolvido o assunto, está na lei, está estipulado. Não tem que negociar coisa nenhuma. Quem que interessa para o clube? É o jogador. Ele vai, acerta com o jogador, se o jogador topar, ele vai lá e paga a multa. É transparente, ponto. Não tem esse negócio, Godoy, que aliás virou... É muito comum no futebol brasileiro. Você negocia a multa, paga um pouquinho menos, aí depois você fica sabendo que determinada parte ganhou X, outra determinada parte ganhou Y. É transparente, está ali, ó, prontinho. Qual é o valor da multa? 8 milhões de euros. Deposita na conta e acabou a conversa. Mas o coisa está tendo... Então negocia contratos, faz como fez o Santos com o Lucas Lima. Olha a diferença. Tecnicamente, a diferença do Renato Augusto para o Lucas Lima... Para mim ainda existe. Talvez seja até o Renato Augusto melhor, sob o meu ponto de vista e apreciação. Mas qual era o valor da multa do Renato Augusto? 8 milhões. Qual é a do Lucas Lima? 60 milhões. Sabe, são questões de gestão que talvez agora com essa investida do futebol chinês, os clubes se atentem melhor. Aí se acha que o jogador pode ser realmente, que é importante, faz uma renovação de contrato, estipula uma multa alta para o futebol internacional. Ou eu estou falando bobagem, Godoy? Boa noite. Boa noite, Celso, Anitta. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. Mas no Brasil a gente sabe que dirigente gosta, pelos hábitos e costumes, lá de trás, o dirigente sempre participou diretamente da negociação dos jogadores, até criar-se a figura do empresário. Era o dirigente que negociava. Depois criou-se a figura do empresário e a corretagem também começou a fazer parte. E hoje a gente sabe que tem muito dirigente que ganha na transação, na negociação. Por isso que tem dirigente que adora negociar, adora conversar com o comprador, porque ele acaba ganhando. Às vezes ganha mais do que o próprio clube, não é? Agora, no caso do Corinthians, nós temos aí o exemplo do que os chineses estão fazendo, comprando, e temos o exemplo do Palmeiras querendo comprar da China. O Palmeiras está pechinchando. O chinês chega aqui e paga. Quanto é que é isso? Então tá aqui, vai. E às vezes, e como sempre, dependendo muito da vontade do jogador, o jogador, como bem disse o presidente corintiano, quem tem sentimento pelo Corinthians é o torcedor. E o Roberto é um torcedor, independentemente do cargo. Agora, jogador não tem sentimento nenhum e nem deve ter. Porque no primeiro momento ruim, o torcedor ofende o jogador, expulsa o jogador, agride o jogador. No Corinthians temos vários exemplos disso, né? Vários fatos relacionados a essa postura. Portanto, o jogador tem que gostar do dinheiro e da profissão, respeitar, trabalhar com dignidade onde ele estiver empregado, como fez o Renato Augusto. Eu acho até, Godoy, que tem jogador que até tem uma relação emocional com o clube. Até tem.
Só que ele é um profissional acima de tudo. Profissional. Pintou uma proposta melhor, ele decidiu. E é muito relativo. A gente está falando aqui, é difícil recusar 2 milhões. O Pato recusou 5 milhões. Porque ele entende que para ele não vai ter nenhuma satisfação pessoal jogar na China. O que ele tem hoje o satisfaz. Mas eu acho que também entra o que o Garrafa comentou ontem. Ele já é um cara que tem grana, já fez ali o pé de meia dele. Mas você acha que o Renato Augusto também não tem dinheiro, o Jadson não tem? Os salários, assim, é essa a questão. É uma escolha muito pessoal e eu não tenho que dar palpite nisso, só para resumir. Mas convenhamos, quem ganha 400, 500 mil reais por mês, sabe, não pode reclamar da vida. Nem um presidente de empresa ganha isso. E olha que estudou, ralou. Quer dizer, então você pode se dar ao luxo de recusar de repente se você não vai ser feliz. Foi o que fez o Pato. O Renato Augusto entende, não, 72 milhões ao final de 3 anos, esses 72 vão resolver minha vida. Também é legítimo, acabou. Mas dinheiro não é fundamental. Esse é o exemplo do Pato. Para o Pato não fez a diferença. E olha que 5 milhões é dobrar o que vai ganhar o Renato Augusto. Bom, a gente falou, como a gente falou do Wagner Love, o Wagner Love é outro que está deixando o Corinthians, mas ao invés da China, o destino dele é a Europa. Esse é o destaque de hoje no GazettaEsportiva.com. O atacante irá defender o Mônaco da França. Com contrato até agosto com o Timão e aos 31 anos de idade, tanto o clube quanto o jogador veem a transferência com bons olhos. O Mônaco deve pagar a multa rescisória, que é de 1 milhão de euros. Os clubes ainda não confirmaram, mas no Twitter o atacante já se despediu do Corinthians. Love disputou 50 jogos pelo Timão, balançou as redes 16 vezes, sendo 14 só no Campeonato Brasileiro. Mais informações sobre essa negociação do Wagner Love você encontra no GazettaEsportiva.com. Anitta, me permita, antes de você entrar na enquete, tem o Cássio também, que está praticamente certo com o Beşiktaş da Turquia. O Gil também tem sondagem. Então, aí você perde Cássio, se confirmar Gil, o Elias também tem proposta, aí você tem Gil, Cássio, Gil, só para ir pela ordem, Ralf, Elias, Renato Augusto, Jadson e Wagner Love. A gente está falando de 8 jogadores titulares. Titulares. E aí o Tite vai ter que ser mágico. Ou, sabe, vai ter que ser... a gente fala sobre isso na enquete. É isso aí, vamos para a nossa enquete então. Vote na enquete que está no ar no site GazettaEsportiva.com. A gente quer saber o seguinte: após esse desmanche, o Tite será capaz de fazer o Corinthians campeão novamente? Sim ou não? Acesse o site, vote, o resultado sai no fim do programa de hoje. Vamos lá, Celso. Não, nessa temporada eu acho difícil demais. Agora, se o Tite conseguir esse feito, Godoy, o Roberto Andrade tem que fazer, sem pedir permissão para ninguém, já tem que construir um busto para ele ali na Arena Itaquera, com ele trabalhando com mais um busto de bronze, bonito, vai merecer. Porque, olha, você perder 1, 2 jogadores já é muito difícil, ainda mais jogadores que deram liga, né, que renderam. Como o Renato Augusto usou uma frase ontem que foi sensacional, se adaptaram, uma coisa assim. Enfim, vai ser muito difícil, é tempo. Fluente? Não, foi uma outra palavra que ele usou, mas eu vou me lembrar. Então, Godoy. Você sabe que eu estava lembrando do Cruzeiro, né? Você falou, eu não lembro da última vez que um time se desfez desse jeito. Foram 2 anos. Jogadores. E 2 anos. Mas você viu que desmontou bastante o rendimento do Cruzeiro, né? Sua opinião, Godoy, o Tite vai conseguir fazer o Corinthians decidir? Agora não tem como, nem sendo mágico, não vai conseguir agora. O Campeonato Paulista, o Corinthians pode acontecer como no ano passado, ainda no ano passado ele se classificou, eles podem até nem se classificar, vai ter o torcedor corintiano tem que ter paciência, como o sargento Sérgio PM, que cuida lá do regimento de cavalaria da Polícia Militar, ele, a sua equipe toda lá, os cavalariços, vocês vão ter que ter paciência, corintianada, porque eu vou falar uma coisa para você, é mais fácil fazer o cavalo sentar do que o Corinthians jogar sem esses 8 jogadores aí que vão se mandar. Pode esperar aí um ano muito ruim e, se for bom, será só no segundo semestre. Mas no segundo semestre, a Taça Libertador, a Copa Libertador já foi pro saco do IML.
E o que o Renato Augusto usou ontem foi se encaixou. Se encaixou. Eu falei, deu liga. Foi quase. Esse negócio de se encaixar... O assunto agora é Copa São Paulo de Futebol Júnior. O São Paulo venceu agora há pouco o Audax por 3-1 e garantiu o primeiro lugar no grupo 17. Mesmo com a derrota, a equipe de Osasco também avançou para a próxima fase da competição. Ontem o Santos enfrentou a Ferroviária em Araraquara e as equipes não saíram do 0-0. O empate classificou o Peixe em primeiro lugar do grupo. E em Limeira, o Corinthians não deu chance para a Inter e manteve o aproveitamento de 100%. Mesmo com o time cheio de reservas, o Corinthians não teve trabalho para vencer a Inter de Limeira. Claudinho, cobrando pênalti, fez o primeiro do jogo, 1-0 Corinthians. Rodrigo chutou da entrada da área e marcou o segundo. Para fechar, Carlinhos recebeu o passe rasteiro da esquerda e só teve o trabalho de empurrar para o gol. Final, Corinthians 3, Inter de Limeira 0. A vitória garantiu a liderança do Grupo 11 ao Corinthians, que chegou a 9 pontos ganhos em 3 partidas disputadas. E confira agora os gols dos principais jogos de ontem, que teve como grande destaque a goleada do Fluminense por 10-0 diante do Capivariano. Pelo Grupo 1, a Chapecoense precisava de um milagre para se classificar. O empate por 1-1 diante do Tanabi deixou o time catarinense pelo caminho. Já a equipe paulista garantiu a vaga junto com o Juventude. No Grupo 2, o Sport não tomou conhecimento do União do Mato Grosso do Sul, goleou por 6-0, confirmou 100% de aproveitamento na primeira fase e assegurou uma das vagas. Destaque para o garoto Alisson, com 3 gols na partida. Agora o Sport enfrenta o Tanabi. Pelo mesmo grupo, porém com dificuldade, o Atlético Paranaense beliscou a segunda vaga. Contra o Rio Preto, o rubro-negro perdeu por 2-1, mas conseguiu a classificação por conta do saldo de gols. O Furacão pega o Juventude na próxima fase. No Grupo 3, o Santa Cruz se despediu da Copa São Paulo com apenas 1 ponto somado em 3 jogos. Ontem, a equipe perdeu para o também eliminado Penapolense por 1-0. Mirassol e Vila Nova foram os classificados. Pelo Grupo 5, o Cruzeiro também fechou a primeira fase com 100% de aproveitamento depois da vitória sobre o Marília por 2-1. Apesar da derrota, o time paulista também avançou. O MAC irá enfrentar o Coritiba e o Cruzeiro pega o Noroeste. Já no Grupo 9, o Inter vinha de 2 vitórias até se encontrar com o São Carlos. Apesar da derrota por 1-0, o Colorado se classificou e agora encara o Criciúma. O São Carlos joga contra o Rio Claro. No Grupo 13, o Fluminense construiu a maior goleada da Copa São Paulo até aqui. 10-0 para cima do Capivariano. São tantos gols que só nessa velocidade a gente consegue mostrar todos eles. Pedro foi o destaque da partida, marcando 5 vezes. Wendel fez outros 3. Gabriel e Ramon fecharam a conta. Mesmo com a goleada, o Fluminense terminou a primeira fase em segundo lugar. O líder foi o Água Santa. Agora o Flu encara o Primavera e o Água joga contra o Avaí. A Ponte Preta garantiu a melhor campanha do Grupo 15 com 3 vitórias em 3 jogos. A última delas diante do Espigão de Rondônia. Léo Cereja e Gustavo decidiram a partida, 2-0. E no Grupo 16, Ituano e Grêmio entraram em campo já classificados à segunda fase. Porém, o time gaúcho nem ligou para isso e venceu a partida por 2-1. Agora, o adversário do tricolor será o Desportivo Brasil. O Ituano terá pela frente a Ponte Preta. E como esperado, Marco Polo Del Nero anunciou hoje a licença do cargo de presidente da CBF apenas 2 dias após voltar. Em um comunicado no site da entidade, ele justifica o afastamento alegando motivos de ordem pessoal. Ele fica afastado do cargo por até 150 dias. No lugar dele, assume o vice-presidente recém-eleito, Coronel Nunes. Bom, o Del Nero, que deve ser afastado efetivamente também pela Comissão de Ética da FIFA, é investigado nos Estados Unidos pelo FBI por lavagem de dinheiro em contratos da CBF, é investigado pela CPI do futebol,
enfim, durou 2 dias essa volta do Del Nero à CBF. Só para fazer os últimos arranjos, os últimos acertos, deixar no cargo quem lhe é de confiança, justamente para manter tudo aquilo que já foi, esse esquema que foi montado desde os tempos do Ricardo Teixeira. A gente não pode esquecer que o Ricardo Teixeira colocou o Marinho, que colocou o Del Nero, e agora o Del Nero coloca o seu sucessor. E tudo continua como está. Tudo continua como está, mudando nomes, mas não atitudes e nem o caráter. Agora, tudo isso acontece com a conivência de clubes e federações. Então não adianta só porrada no Marco Polo, não. Tudo isso com a conivência, o respaldo de clubes e federações. Portanto, tem que dividir, na hora que tiver que enjaular, tem que ir, não pode ir um só não, porque um está lá. Coronel Nunes agora vai assumir sem ter mérito algum, sem ter um passado no futebol que justificasse um cargo tão importante, apenas um mérito, apenas maior, porque é idoso. E você aí de casa, fala com a gente através do nosso Twitter. O endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. E você também pode rever os nossos programas pelo site aqui da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. Bom, e antes de falar de uma coisa importante, gostaria também de mandar um abraço a um telespectador que gentilmente mandou uma mensagem falando: hoje é meu aniversário, então manda um alô para mim no Gazeta Esportiva. Ele é palmeirense, é o Júlio Ferragoli. Então, sinta-se abraçado no seu aniversário. Hora de dar um giro pelas notícias dos clubes brasileiros. No Rio de Janeiro, Jorginho está feliz com a manutenção do elenco do Vasco até o momento. Já no Flamengo, é vida nova com Muricy Ramalho no comando. E no Cruzeiro, o técnico David falou sobre o desafio de treinar um clube pela primeira vez. É uma grande chance, né? É uma oportunidade que eu estou tendo. Uma oportunidade que eu sempre sonhei. Ainda mais num clube que eu tenho uma história. E estudei e me preparei para isso. Então, estou pronto e não tenho dúvida nenhuma que o trabalho vai ser bem feito e que nós vamos ter aí um grande prêmio assim, no final da temporada. No Grêmio, a reapresentação ficou marcada por um discurso motivacional do técnico Roger Carvalho para o elenco. O que nós fizemos no ano passado, para que nós consigamos manter o mesmo nível e elevar, nós temos que fazer mais e melhor, coletivamente e individualmente. Nós teremos um ano com muitas competições importantes e o que marca na carreira do jogador e do profissional de futebol são conquistas, e eu tenho certeza absoluta que nós estamos preparados mais do que nunca para isso. Estamos caminhando para manter boa parte da nossa base, vamos dizer assim, do ano passado. E isso está sendo muito importante. Eu creio que a gente terminou o campeonato numa grande possibilidade de permanecer, inclusive, na primeira divisão. Então a equipe subiu muito de produção. E era muito importante a gente permanecer com essa base. Em relação ao Nenê, conversei com ele antes quer dizer, ele já estava de férias, eu não. A gente trocou uma ideia falando sobre a importância da permanência dele aqui, e quando ele declarou que vai permanecer aqui, a gente sabe também que futebol é uma coisa muito de momento, né? Tudo pode acontecer. O Nenê tem um acordo de cavalheiro, pelo menos aquilo que o presidente passou, ou se existe isso em contrato, de repente, de uma saída dele apenas para fora do Brasil. A gente sabe que do jeito que está o mercado hoje, muito doido, principalmente da China, as coisas podem acontecer de repente, mas é muito bom poder contar com o Nenê aqui e sabendo que ainda existem equipes interessadas no Nenê, e isso é maravilhoso para ele. Já no rival Flamengo, a volta aos trabalhos serviu para o técnico Muricy Ramalho conhecer o elenco, inclusive as novas caras do rubro-negro em 2016. E mais gente vem por aí. O argentino Manquello deve ser anunciado oficialmente nas próximas horas e pode ganhar a companhia de mais hermanos. O que se apresenta, talvez, é uma maior condição, um maior número de opções desse mercado sul-americano. Porque dentro do Brasil,
vocês vão de concordar que os bons os clubes não cedem, né? Não vendem ou pelo menos dificultam a negociação. Então, nossa alternativa é buscar justamente nas equipes dos países vizinhos bons jogadores, bons atletas e é claro que a gente tem que olhar com muito mais carinho. Apesar de, como eu disse, a nossa situação econômica hoje em relação a isso não está nem um pouco favorável, mas temos mais opções para as nossas escolhas e isso a gente vai fazer internamente primeiro. E tentando se reerguer nessa temporada, principalmente depois de ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Mojimirim segue se preparando e administrando problemas dentro e fora do campo para fazer uma boa campanha no Paulistão. A reportagem é do Alexandre Silvestre. O Mojimirim, que no ano passado caiu da Série B para a C do Campeonato Brasileiro, manteve Toninho Cecílio no comando. Entretanto, o planejamento do Sapão para a disputa do Paulista, que rebaixará 6 times para A2, está comprometido, apesar da manutenção do treinador. Alguns atletas são apresentados, mas o grupo não está fechado. Isso é ruim, mas não é catastrófico. Dá para você começar o campeonato bem, de forma competitiva, pelo que a gente está acertando, os jogadores que a gente está acertando, de maneira sólida e competitiva. O atraso nas contratações decorre de um impasse político. Rivaldo desistiu de investir no Mojimirim e renunciou no segundo semestre de 2015. O Rivaldo deixou o Mojimirim dentre os poucos clubes sadio financeiramente e administrativamente. Ele deixou esse clube. Nós pegamos esse clube aqui numa condição muito confortável, né? Um clube que não tem problemas de ordem fiscal, não tem problemas de ordens trabalhistas, né? Um clube muito bem enxuto e muito bem administrado, do meu ponto de vista, nesse sentido. Luiz Henrique de Oliveira assumiu a presidência, porém, um racha com aliados de diretoria ocorreu. Ele chegou a ser afastado em dezembro. O caso foi para a Justiça. O dirigente obteve êxito e segue na presidência, apesar da pressão do Conselho. Eles tentaram uma liminar contra mim, conseguiram a liminar de 2 dias, mas quando o juiz pegou a nossa defesa, ele julgou improcedente a ação deles, me devolveu a direção do clube, não é? Para a qual eu fui eleito democraticamente, e ele acabou com a ação. À procura de um projeto sólido e sustentável para o Mojimirim, o presidente Luiz Henrique de Oliveira sugere, inclusive, uma nova mudança do nome do estádio. Garante que não se trata de nenhum tipo de retaliação ao Rivaldo, que anos atrás homenageou o próprio pai, Romildo Vitor Gomes Ferreira. Nós abrimos uma consulta via site, de forma transparente, de forma democrática, e foi escolhido o nome do engenheiro Vaio Chaves, que eu acho que tem todas as credenciais e os méritos necessários para receber essa homenagem. Era o primeiro nome. Que era o primeiro nome e quem doou esse terreno para o estádio. Romildão, Papa João Paulo II, Wilson de Barros ou Vaio Chaves. O fato, seja lá qual for o nome do estádio, é que o Mojimirim estreia aqui, em casa, no Campeonato Paulista diante do Audax, para escrever uma história bonita, como no passado. E que saudade quando o Mojimirim era o carrossel caipira. Que saudade. Para se sustentar na primeira divisão vai ser uma luta. A divisão do Paulista, né? Porque no Brasileiro caiu para a terceira, infelizmente. O sorriso do Celso, do Godoy tá demais, tá assim, ó. É uma coisa sádica. Congelou. É uma coisa sádica. Eu pensei que ele ia falar tudo o que ele sabe. Mas eu só iria elogiar, porque se tem um lugar o melhor lugar em que a arbitragem era tratada, pelo menos eu era tratado, o melhor lugar do Brasil era Mojimirim e Americana, os dois lugares que a arbitragem... E imprensa também. Sempre recebido, só faltava o tapete vermelho quando chegava lá no estádio do Mojimirim. Será? Porque é raro. Mojimirim e Americana, os dois melhores lugares do Brasil em termos de tratamento à arbitragem.
Agora, tô pensando, os caras ficam brigando para pôr o nome no estádio lá, cara. Cada um que assume quer mudar o nome. Aí você põe ioiô, ou então põe pupurri, estádio pupurri. Põe todos os nomes. Vamos falar agora do São Paulo, que em regime de concentração total, segue treinando em 2 períodos para as estreias, tanto no Paulistão quanto na pré-Libertadores. O repórter Osmar Garrafa esteve no CCT da Barra Funda, acompanhando a quinta-feira do Tricolor. Na reapresentação do elenco, algumas baixas sentidas. Luiz Fabiano, que foi para a China, Pato, que retornou ao Corinthians, e a principal ausência, Rogério Ceni, o capitão e um dos maiores ídolos da história do São Paulo, se aposentou. Eram jogadores muito importantes para nós, líderes dentro de campo e fora de campo. A gente fica triste pelo fato de eles não estarem conosco, mas temos que seguir a vida. Para substituir Rogério no gol tricolor, Denis foi o escolhido. Mas quem vai e quem pode assumir a condição de líder que até então era exercida pelo mito? Eu vejo muita liderança no Kardec. É um cara diferente, um cara que sempre olha para o grupo, é um excelente profissional. Tenho certeza que ele tem esse perfil. Para dividir a liderança do grupo, Kardec pode ganhar um companheiro. O zagueiro Lugano está de malas prontas e ainda esta semana pode ser anunciado como novo reforço tricolor. Um cara que fez história no São Paulo, tenho certeza que se ele for ver, vai nos ajudar muito, dentro de campo, fora de campo, nos aconselhando e principalmente a mim, por jogar de zagueiro, então a gente fica na expectativa. Por falar em liderança, o grupo tem um novo comandante, o técnico argentino Edgardo Balsa, que em seus 2 primeiros dias de trabalho avisou o grupo que veio ao Brasil não para brincar, e sim para ser campeão. Acredito que ele vai acrescentar muito para o São Paulo, um treinador vitorioso, campeão. Então a gente espera que ele possa montar um time muito forte, competitivo e que a gente possa colher os frutos nesse ano de 2016. A busca pelo título nesse primeiro semestre passa pelo Campeonato Paulista e também pela Copa Libertadores da América. Aliás, a pré-Libertadores é a maior preocupação por aqui. Afinal, o São Paulo estreia dia 30 no Campeonato Paulista em Campinas contra o Red Bull. E 4 dias depois, vai ao Peru jogar a Libertadores contra o César Vallejo. Não vamos priorizar nenhuma competição, precisamos e temos elenco para isso, para seguir firme em todas as competições no ano, então a gente vai se preparar bem nesse pouco tempo de pré-temporada para a gente seguir forte nessas competições. Realmente é uma prova de fogo, é um tempo muito curto para você já ter um jogo eliminatório, onde em jogos eliminatórios você tem que diminuir a margem de erro, né? Quer dizer, então o preparo físico não é o ideal, tal, mas o Balsa é um técnico experiente, na pior das hipóteses ele vai armar uma baita retranca no primeiro jogo fora e para jogar com mais tranquilidade em casa. O São Paulo não deve ter grandes problemas não, além da questão física, do pouco tempo de preparação para avançar para a fase de grupos não. O adversário é muito fraco, Godoy. Mas o São Paulo é uma incógnita, né? Tá mudando, chega técnico novo, mantém um pouco da base, mas limitadíssimos também. O bom é que alguns bois cansados já se mandaram, agora precisa ver se alguns jogadores lá que não têm a mínima responsabilidade, o mínimo comprometimento com o São Paulo, se eles vão produzir aquilo que deles se espera e que eles têm condição de produzir. Administrativamente estamos tendo muitas mudanças. Vamos ver se repercute, se reflete em campo, com o treinador novo. Vamos ver se o pessoal não boicotar o gringo que está aí, o São Paulo passa por esse primeiro confronto eliminatório aí, classificatório para a fase de grupos da Libertadores.
E a batalha jurídica entre Leandro Damião e também o Santos ganhou mais um capítulo nessa quinta-feira. Uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho derrubou a multa que o atacante precisaria pagar para deixar o Peixe e agora ele está livre para negociar com qualquer outra equipe. Enquanto isso, ainda sem Damião, a equipe segue treinando. Felipe Esboril esteve no CT Rei Pelé acompanhando a pré-temporada do Peixe. A pré-temporada começou e está a todo vapor no Santos. Trabalhos de equilíbrio, velocidade, resistência física e muscular. Tudo para que o time tenha um ótimo 2016. O Santos sofreu apenas 2 problemas musculares em 2015, com David Braz e também Giovânio. Por isso, o trabalho de prevenção é tratado como prioridade contra lesões. Hoje em dia a gente está muito focado nisso. Vários departamentos do clube têm essa diminuição do índice de lesão como principal fator a ser alcançado. E esses dados a gente tinha aqui também, e é uma coisa que às vezes fala pouco, porque muitas vezes o atleta quando machuca vira notícia, quando ele não machuca ele não vira notícia, né? Eventualmente tirar uma carga de treinamento, tirar um treinamento, aumentar o período de repouso do atleta, a suplementação que é feita também pela parte da nutrição. Então tudo isso certamente ajuda e hoje em dia a gente está muito focado sempre em tentar diminuir esses índices. Esperamos que nesse ano a gente tenha o mesmo sucesso que o ano passado ou até melhor, né? O sucesso físico desse grupo não acontece só pelo trabalho dos profissionais da comissão técnica. O cuidado fora dos gramados é fundamental. É o que fazem os jovens jogadores e os mais experientes, como o Renato, de 36 anos, e Ricardo Oliveira, com 35. Aliás, o atacante santista, que foi artilheiro do Brasileirão em 2015, foi o que melhor se apresentou na temporada passada. A chave do sucesso, sem dúvida alguma, é o cuidado que o atleta toma, né, durante a sua carreira. Não só dentro de campo, como fora de campo. E até onde nós sabemos, o Ricardo realmente é um exemplo, um bom exemplo disso. Outra coisa também, hoje a gente está vendo atletas com 40 anos e jogando futebol competitivo, né? Então, a idade do Ricardo hoje ainda é uma idade que ele pode render muito e ele tem consciência disso. Esses atletas um pouco mais experientes, né, do que os outros, eles cobram desses outros também. Essa experiência que eles passam para os mais novos é bem vista. Então você vê que os atletas chegam praticamente 1 hora, meia hora antes do treinamento para saber o trabalho que tem que ser feito. Cada caso é analisado individualmente. Ao longo dos campeonatos, testes físicos são feitos e exames que detectam a possibilidade de lesões futuras. Por isso, o rodízio entre jogadores às vezes é fundamental. Ganha título quem tem elenco, né? São muitos jogos, são campeonatos com exigência muito grande. Não é só o desgaste físico, o desgaste mental também é enorme. O Santos só estreia no Paulistão no próximo dia 31 de janeiro contra o São Bernardo, na Vila Belmiro. Tempo suficiente para deixar os atletas em ótimas condições físicas para o início deste ano, que promete ser bem melhor que o passado. A programação física e o trabalho executado da Comissão Técnica do Santos foi maravilhoso. Só não foi perfeito porque no finzinho o David Braz sofreu contusão justamente no momento de decidir o título com o Palmeiras. Agora, vendo o Avelino Buongermino ali, eu lembro que o Luiz Flávio Buongermino foi meu preparador físico no América. O Luiz Flávio Buongermino já trabalhou até na seleção brasileira, seleção japonesa, está de volta ao Brasil. Portanto, se quiserem um profissional da área física e técnica competente, Luiz Flávio Buongermino está no mercado. Palmeiras agora. O Palmeiras pode perder um dos jogadores mais queridos pela torcida. É o atacante Cristaldo, que interessa ao Rubin Kazan, da Rússia, que já teria feito, inclusive, uma proposta ao Verdão, mas que ainda não atingiu os valores desejados para o negócio sair. E depois de apresentar o experiente Edu Dracena, hoje o Palmeiras apresentou um reforço jovem, porém promissor. É o atacante Eric, que brilhou com a camisa do Goiás nos últimos anos. O atacante Eric trocou o Goiás pelo Palmeiras, chegando com status de contratação de peso para a temporada. Em sua apresentação, a timidez ficou evidente. O
que ele não pôde esconder foi a alegria de, pela primeira vez, vestir a camisa de um grande clube do futebol brasileiro. Não pensei duas vezes, fiquei muito feliz com o interesse do Palmeiras em mim. Estava no interior, né, na minha cidade do Pará, e a alegria foi enorme. Foi demorando um pouco a ficha cair, mas quando caiu, primeiramente eu agradeci a Deus por tudo que vem fazendo na minha vida. Em relação a isso, acho que ficou bem esclarecido. Acho que isso já foi resolvido tem um bom tempo, mas não existiu nenhum problema extracampo. Foram criadas algumas coisas e eu fiquei em silêncio. Infelizmente as notícias chegam em alguns lugares diferentes, mas dei o meu melhor pelo clube, consegui números expressivos e cravei com certeza meu nome na história do Goiás. Em relação às Olimpíadas, é um projeto para um garoto de 21 anos muito importante, mas eu espero trabalhar bastante aqui dentro, me dedicar bastante e buscar o meu espaço na seleção olímpica. O Zé é um grande atleta, né? Ele é um exemplo para todos ali, é um grande líder mesmo. E é um cara que quando eu acho que eu estava nascendo, né? Ele já era atleta profissional e portanto que ele se cuida, né? O que ele faz dentro do clube é um atleta de um exemplo bacana. Então a gente tem que seguir esses exemplos, né? E eu acho que ele tem quase a idade do meu pai mesmo, se eu não me engano. Então a gente tem que sempre se espelhar nessas coisas boas para ter uma carreira de sucesso. Joguei, né, contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque, aquela vitória da gente por 1-0. É um grande clube, uma grande torcida. É um exemplo para muitas torcidas desse país. Uma torcida bastante leal e já mal cheguei e tenho um carinho bastante pelos torcedores, né? O Eric, não sei o que pensa você, mas chega para compor o elenco com chances de vir a ser titular. No primeiro momento ele vai ter que mostrar nos treinamentos, apesar do bom campeonato brasileiro que fez, que merece ser titular. Agora o torcedor do Palmeiras deve estar com um sorriso de orelha a orelha. Por quê? O time, tá tudo bem, pode perder o Cristaldo, que aliás eu gosto muito. Eu queria o Cristaldo no meu time. Não tenho a menor dúvida. Ele foi um dos artilheiros do Palmeiras na temporada. Ele é preciso quando arremata. Sou fã dele, vai ser uma perda significativa. Mas ainda assim, o Palmeiras tem outras opções para o ataque. Então é o time que menos jogadores perdeu e o que mais contratou. Nada muito brilhante, mas já tinha um bom elenco. Acho que o Palmeiras sai na frente de todos os paulistas, Godoy. Os palmeirenses João Carlos e Roberto Cavalim, lá da mesmo de Ribeirão Preto, apostam que Eric será titular contra o seu agorento pensamento. Que agorento pensamento? Eu acho que ele vai ter que provar no treinamento que pode ser titular. Num primeiro momento não é. Fica secando. Não estou secando, estou falando, imagina, longe disso. Torço pelo rapaz, não tenho nem por que torcer contra. O menino aí, me falaram que ele é mais ou menos... E quem que você vai tirar para colocar o Eric hoje? Põe ele lá e deixa ele lá. Ó, vou falar agora pra você. Ele é mais ou menos aqueles caras que começam a tomar banho, começam a se enxugar dos pés pra cabeça. Ele não bate bem normal também, não. Ele paga pedágio com a mão direita. A dupla titular é Barrios e Dudu. Nessa dupla não se mexe. Ele começa a se enxugar pelos pés, ele é meio complicado. Gostei disso. Pedágio com a mão direita. Vai ser titular, então, no meu time. Gente, vamos voltar a falar do Corinthians, que também hoje apresentou nessa quinta-feira 2 reforços para essa temporada de 2016. A reportagem é do Adriano Dolfi. Em meio à debandada de jogadores, o Corinthians apresentou 2 novos reforços. O meia Marlone, que atuou pelo Vasco, Cruzeiro e também pelo Sport no último Campeonato Brasileiro. Com certeza, hoje eu chego no Corinthians mais maduro, né, até mais um pouco experiente. Eu cheguei aqui para evoluir mesmo, para cada dia estar numa evolução e a cada dia em busca de uma melhora. E ainda um reforço mais modesto, o lateral esquerdo Moisés, que estava no Bragantino. Final do ano, aproximadamente do Natal, eu tive uma
uma reunião com o Edu Gaspar, com o Alessandro. Ali eu tive a certeza e a felicidade de ouvir deles que em 2016 eu ia apresentar no elenco profissional do Corinthians. E eu fico muito grato a essa oportunidade que o Corinthians está nos dando. Ambos comentaram a saída de atletas importantes do elenco. E se isso poderia gerar um clima de incerteza no grupo. Estou chegando realmente para somar, né, no grupo. E espero fazer um grande trabalho aqui. Estou muito feliz de estar no Corinthians. Está chegando eu, o Marlone, o Alan Mineiro. E basta a gente agora catar a oportunidade que o Corinthians, o clube, está nos dando. E batalhar a cada dia para poder dar o nosso melhor para dar felicidade, trazer felicidade para o clube Corinthians e a torcida corintiana. Marlone fechou o contrato até o fim de 2019. Versátil e podendo atuar também no meio de campo, ele deixa a escolha da posição para o técnico Tite. No esporte eu fiz aberto pela esquerda, aberto pela direita, pelo meio. Eu tenho certeza que com a sabedoria do professor Tite, ele vai me olhar no dia a dia e ele vai saber o posicionamento que eu vou encaixar na equipe, vai saber onde eu vou render mais. Eu tenho certeza que isso aí ele vai estar, né, consciente de em qual posição eu vou atuar. Pois é, eles chegaram, mas muita gente saiu. Por isso a nossa pergunta da enquete no GazeteEsportiva.com foi: após o desmanche, Tite será capaz de fazer o Corinthians campeão novamente? Sim, 56%. O programa de hoje termina por aqui. Amanhã, às 6 horas da tarde, a gente está de volta. E o Celso? No Jornal da Gazeta, já. Até mais. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus, ainda é possível.